Bom dia a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a fé espera o melhor. E vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel 27, capítulo 1. 1 Samuel 27, versículo 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel, e assim me livrarei da sua mão. Meu irmão e minha irmã, para você andar no plano divino da vitória para a sua vida, você precisa sempre esperar o melhor. Você não pode ficar com dúvida nem incredulidade, esperando o pior, e então passará a ganhar grandes batalhas com a ajuda de Deus. Mas nós sabemos que a natureza humana espera o pior. E mesmo na palavra de Deus, havia pessoas que esperavam o pior. O caso, por exemplo, de Davi, que era um homem de grande fé. Mas podemos ver que pelo menos uma vez na vida, Davi passou por um lapso na sua fé. Tinha confiado em Deus para livrá-lo de Saul, mas em certo momento ficou desanimado, porque Saul o tinha perseguido durante muito tempo, procurando matá-lo. Finalmente, Davi ficou tão desanimado que começou a confessar coisas negativas quanto à sua vida. E pior do que isso, acreditava de coração em tais ideias. Se você já estudou a história de Saul e Davi, você se lembrará que Saul ficou com ciúmes de Davi e durante muitos anos procurou matá-lo. Davi, depois de passar tempo fugindo de Saul, chegou a um ponto baixo na sua fé e começou a prever o pior. Mas vamos examinar o que acontecera imediatamente antes de Davi falar essas palavras. Saul nunca conseguira alcançar Davi a fim de matá-lo. Mas 2 vezes Davi conseguiu penetrar secretamente no acampamento de Saul. E nas 2 ocasiões, Davi poderia ter acabado com a vida de Saul, mas não o fez. Na primeira ocasião em que Davi poupou a vida de Saul, este tinha entrado numa caverna no deserto em Gedai. Davi entrou pé ante pé na caverna e cortou a orla do bando de Saul. Mas Saul não soube o que havia acontecido a respeito. Davi poderia ter matado Saul, mas em vez disso, poupou-lhe a vida. E muitas vezes nós vemos que, embora tivesse sido profetizado anos antes que Davi seria rei e que reinaria sobre Israel, parecia que a profecia nunca seria cumprida. E você pode imaginar como Davi se cansava simplesmente com as tentativas de preservar a sua vida. Não é de se admirar que às vezes a esperança de vir a ser rei lhe parecia impossível. Para ele teria sido tão fácil matar Saul e tentar com as suas próprias forças fazer a palavra do Senhor se cumprir. Na segunda ocasião em que Saul tentou matar Davi, Saul levou consigo 3.000 dos seus guerreiros. E foi depois desses atentados contra a vida de Davi que este começou a se desesperar e esperar o pior. Embora o Senhor tivesse prometido que ele seria rei sobre Israel. Até então, Davi tinha confiado em Deus para livrá-lo de Saul. Mas depois desses incidentes, Saul parece que Davi simplesmente desistiu. Deveria ter sabido que Deus tinha um plano de vitória, mas mesmo assim, Davi sofreu um lapso de fé.
E ainda disse: ora, ainda algum dia perecerei na mão de Saul. E assim Davi se levantou e foi para a Filístia, e habitou por algum tempo entre os filisteus. Tantas vezes também, quando estamos passando por tempos difíceis, começamos a esperar o pior, da mesma maneira que Davi. E eu te pergunto, qual é a sua expectativa? Esperamos o pior de modo que quase voltamos para trás em nossa fé. A dúvida sempre espera o pior, mas a fé espera o melhor. Sabe por quê? Porque ela confia em Deus. Às vezes, deixamos-nos atormentar por pensamentos a respeito daquilo que poderia acontecer. E tantas vezes, o pior que esperamos nunca realmente acontece. Será que Davi se esquecera de Deus? Esquecera-se de que Deus prometera que ele reinaria sobre Israel? Parece que nesse momento fraco, Davi se esqueceu do plano divino para a vitória em sua vida. Certa vez, por exemplo, Saul estava de pé no mesmo aposento com Davi e jogou sua lança contra Davi, mas não conseguiu acertar nele. Saul tinha pontaria certeira, de modo que não foi por falha dele que a vida de Davi foi poupada. Deus estava cuidando de Davi. Deus tinha um plano para a vida de Davi e não pretendia deixar o inimigo matá-lo. Repetidas vezes, Deus já demonstrara a Davi o seu poder para livrar. E de fato, foi Davi quem escreveu as seguintes palavras nos Salmos, porque experimentara tantas vezes na sua vida o poder de Deus para livrar. Salmo 103, do versículo 1 a 4 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi conhecia o poder de Deus para libertar, mas por algum breve tempo, Davi se esqueceu de que Deus sempre planeja vitória e por isso fugiu com medo. Posteriormente, porém, Davi recuperou a sua total confiança em Deus e nela ficou firme. Passou a ser rei de Judá e posteriormente rei de Israel. E em todos os anos em que Davi andava com Deus, agradava a ele. Como eu sei disso? Porque no Novo Testamento, Paulo disse o seguinte a respeito de Davi. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Veja bem, Davi não permaneceu no medo nem na derrota. Ele não passou a continuar esperando o pior, mas sim passou a participar do plano divino para a vitória em sua vida. Levou a efeito tudo quanto Deus lhe deu para realizar. E eu pergunto a você, quantas vezes temos desmaiado na fé e fugido com medo? Agir assim prejudica o cumprimento do plano de Deus em nossa vida. Mas é provável que todos nós, em alguma ocasião da nossa existência, tenhamos sido tentados a fugir das circunstâncias negativas. Mas se focalizarmos a nossa atenção no problema, poderemos esquecer de que Deus prometeu a vitória em todas as circunstâncias. Basta tomarmos posse da vitória que Deus já nos prometeu em Cristo. Portanto, embora todos nós tenhamos sofrido fracassos em nossa fé, numa ocasião ou em outra, nem por isso deixaremos de avançar até a vitória. Nós poderemos levar a efeito
tudo quanto Deus tem planejado para nós. Mas lembre-se, a preocupação cancela a fé. Precisamos tomar consciência de que nos preocupar a respeito das situações, em vez de confiarmos em Deus, só serve para cancelar a nossa fé. Muitos cristãos se preocupam com umas coisas e outras. Alguns até gastam horas em tormento se preocupando. O que vai acontecer comigo? Se, porém, você simplesmente seguir a Deus e lançar sobre ele os seus cuidados, descobrirá que ao chegar à situação que o deixa preocupado, Deus já terá solucionado o problema. E o que fazer? Você só precisa conversar com Deus a respeito do seu problema e se firmar nas promessas e então confiar tudo em suas mãos. Às vezes, prevemos o pior quanto a uma situação e deixamos o inimigo brincar com a nossa mente. É por isso que precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na mente e no coração, em vez do medo e do tormento plantados ali pelo inimigo. Contudo, devemos agir com sabedoria. Por isso, meu irmão e minha irmã, procure viver segundo Lucas 1,37, porque com Deus não haverá impossíveis. Não que você não tenha fé nas suas próprias capacidades naturais. Simplesmente, nós devemos crer naquilo que a palavra diz. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus, nada é impossível, de modo que se eu ficar ligado a Deus, nada me será impossível. Talvez você conheça esse versículo de cor que está em Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas pode ser que esse versículo não tenha feito impressão em seu coração. E esse versículo diz que nós podemos todas as coisas, não por causa daquilo que nós somos, mas por causa da pessoa a quem pertencemos. Aquele que é maior, que em nós habita, nos reveste de poder. Mas muitas pessoas limitam esse versículo somente às coisas espirituais. Mas Paulo não falava apenas nas coisas espirituais. Não importa o que precisa ser feito, posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece, até mesmo as coisas naturais. Não somos nós que realizamos tão grandes obras. Sem dúvida, aplicamos à tarefa as nossas ações e a nossa fé. Mas é Cristo quem nos dá as forças, a sabedoria e o poder de realizar o que precisamos fazer. Não há nada que não saibamos lidar se soubermos permanecer em Cristo. E então, não recebemos o crédito pelas proezas que realizamos para Deus, porque toda a glória é para Jesus. João 15,7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você entendeu a realidade desse versículo? Mas o problema de muitos cristãos é que não sabem realmente permanecer em Cristo. Estão saindo para fora de Cristo, por assim dizer, porque não descansam nele. Você precisa confiar na palavra de Deus para permanecer nele. Se você não tiver a palavra como âncora, você esperará o pior, em vez de crer em Deus para receber o melhor. Isso não é fé. Lembre-se que a fé agrada a Deus. Esperar o melhor é esperar que Deus haja em nosso favor. E é essa a fé atuante. Espere que Deus introduza o seu plano para a vitória em sua vida. Comece a falar o melhor, porque você espera o melhor. Não fale a respeito daquilo que você não tem. Fale a respeito daquilo que você realmente tem. Fale a respeito daquilo que você é em Cristo e daquilo que possui nele. Fale naquilo que é bom e edificante.
a fim de poder ser edificado e não demolido. E não seja como Davi, quando experimentou um lapso de fé e começou a duvidar de Deus e esperar o pior. Reivindique aquilo que a Bíblia diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Deus me prometeu que nada é impossível com Ele. Deus prometeu que cuidaria de mim, aconteça o que aconteça. Não me importo com os acontecimentos, porque a palavra de Deus funciona. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que eu digo para você: permaneça na palavra, alimente o seu espírito com a verdade da palavra de Deus, até crer no coração que recebeu a sua resposta. Então, você terá que falar com a boca aquilo que crê no coração. Você precisa ter a expectativa de que a sua resposta se manifestará, independentemente dos seus sentimentos, da sua vista, olfato, toque ou paladar. E quando você alimentar na palavra a sua fé, você a fortalecerá de tal maneira que Deus possa operar maravilhas em seu favor. Então, que você não venha se importar com aquilo que está ao seu redor, com as circunstâncias, mas que você venha se importar realmente com o que diz a palavra de Deus, com a palavra de Deus que nunca falha. Portanto, nunca mais volte a esperar o pior. Espere que Deus lhe mostre o seu plano para a sua vida e resolva que você vai cultivar a fé em Deus e na sua palavra, de modo que você sempre possa andar no plano para a vitória em sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós não vamos permitir que o medo, que o desespero, que a aflição, que a agonia, ou mesmo que a preocupação entre no nosso coração e na nossa mente e que nós venhamos a esperar o pior. Não, nós vamos confiar no Senhor, vamos confiar na Tua palavra e vamos sempre esperar o melhor, porque com Deus não haverá impossíveis em nossa vida, porque tudo podemos naquele que nos fortalece em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.